Fala, querido concurseiro, tudo bem com você? Professor Edson na área aqui novamente para a gente estudar um pouquinho, dessa vez com direito penal. Exatamente, direito penal, matéria aí de legislação, né? Para você, né? A parte mais específica dos conhecimentos da tua prova, que cai direito penal, portanto, dentre outras disciplinas. Então, vamos agora ver direito penal. Na aula de hoje, a gente vai ver a parte dos crimes contra a pessoa. Perceba, querido aluno, querida aluna, que no seu edital, olha aqui, acompanha comigo, no seu edital, na parte de crimes em espécie, temos aqui três tópicos, e o edital foi uma mãe, o edital foi muito bom ao colocar os crimes especificamente determinados. Perceba, querido candidato, querido aluno, querida aluna, veja só, nos tópicos 11, 12 e 13, via de regra, as bancas elas colocam somente o nome do título, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública. No edital de vocês, senhores e senhoras, tá aqui, além do nome do título, tá o nome especificamente dos tipos penais que eles querem que vocês estudem. Ou seja, eles querem que vocês foquem naqueles crimes específicos, e são exatamente neles que a gente vai focar hoje. Beleza? Então, na aula de hoje, essa primeira aula aqui, a gente pega aqui o tópico 11, crimes contra a pessoa, a gente vai ver esses três aqui, ó, homicídio, lesões corporais e rixa, que é exatamente, estritamente, o que está no edital, beleza? O que está no teu edital. Então, a gente vai ver homicídio, lesões corporais, rixa, depois a gente responde algumas questões e na aula seguinte a gente já parte para o próximo tópico, que é o tópico 12, e assim sucessivamente. Tá legal? Então, vamos partir agora, sem mais delongas, vamos lá estudar com a gente. Homicídio, rapaz. Vou falar para vocês que esse foi o primeiro crime em espécie que eu vi quando eu estava na faculdade de Direito, lá na UFPE, a gloriosa FTR. Primeiro crime que eu vi, me lembro como se fosse ontem. Homicídio. Aula professora Eleonora Luna, saudosa Eleonora Luna, ainda está lá ensinando. O homicídio, minha gente, é simples. Matar alguém. Esse é o tipo penal do homicídio, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Simples e fácil. E a palavra simples, ela até tem uma dupla conotação quando a gente fala de homicídio, porque existem três tipos de homicídio. Homicídio simples, homicídio privilegiado e homicídio qualificado. E no decorrer das aulas, a gente vai ver, desta aula, no decorrer dos minutos, a gente vai ver cada um dos tipos de homicídio. Beleza? Mas o que está aqui no caput do artigo 121, o que é caput, professor? Caput é a cabeça do artigo. É o que vem imediatamente após o artigo, após o número 121. A frase que vem logo depois é o caput do artigo. Certo? E depois que tem o caput do artigo, aí pode ser subdividido em parágrafos, incisos, alíneas, parágrafo único, certo? Mas o caput é a cabeça, é o que está o comando principal do artigo. Então, matar alguém, artigo 121. Qual é a pena, professor? Reclusão de 6 a 20 anos. Pasmem que é uma pena, não é nem das maiores, viu, do Código Penal. A pena maior do Código Penal hoje em dia é extorsão mediante sequestro seguido de morte. A gente vai ver isso no próximo tópico dos crimes contra o patrimônio, tá bom? Mas você pode até se surpreender, né, com essa pena. É uma pena relativamente alta em comparação com os demais crimes, mas não é das maiores do Código Penal, certo? Vamos lá. A gente viu, portanto, o homicídio simples, né? Matar alguém. Alguém vai lá, ceifa, tira a vida de alguém, bom, cometeu um homicídio simples, a priori. Caso de diminuição de pena, também conhecido como homicídio privilegiado. Vamos ver o que é que ele é? Vamos embora agora. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio, guarda essa palavra, domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz ele poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Professor, privilegiado? Não tinha outro adjetivo, não? Por que privilegiado? Que é um privilégio matar alguém? Óbvio que não, né? Mas foi uma tecnia legislativa, certo?
costumou se chamar de homicídio privilegiado, até pela doutrina de direito penal, inclusive, e a jurisprudência. Certo? Mas não é um privilégio, não. Muito pelo contrário, é super errado. E, portanto, vocês viram aqui que a pena é uma pena considerável, né? Então, gente, veja só, o homicídio privilegiado nada mais é do que um homicídio simples com uma determinada situação fática específica que vai diminuir a pena daquele homicídio que outrora seria simples, certo? Que em tese poderia ser simples. E qual é ou quais são essas situações fáticas ou essa situação fática que vai ensejar essa diminuição de pena de 1/6 a 1/3? São duas. Perceba, você matar alguém por motivo de relevante valor social ou moral, certo? E aí são conceitos jurídicos, portanto, indeterminados. O que é valor social, o que é valor moral, a gente efetivamente não sabe, né? Não há no Código Penal dizendo, valor moral é isso, valor social é isso. São conceitos jurídicos indeterminados. E, além de valor, relevante valor social ou moral, sob o domínio de violenta emoção, e aí, especificamente, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Minha gente, ainda falando sobre o relevante valor social ou moral, eu quero compartilhar aqui um exemplo com vocês. Obviamente, a gente não sabe especificamente o que é relevante valor social ou moral, certo? Certo, a gente não sabe especificamente o que é. Mas a gente tem uma noção, pelo bom senso, pelo senso comum, a gente tem uma noção do que seja. Vou dar-lhes um exemplo. Lembra daquele criminoso Lázaro, que estava lá na região centro-oeste do Brasil, lá em Goiás, pintando miséria, pintando e bordando sete? Muito bem, ele foi morto, certo? Na operação lá, encontraram, o apanharam e ele acabou sendo morto. Se fosse um particular qualquer, um daqueles moradores da zona rural de Goiás ali, daquela região, que tivesse visto Lázaro e tivesse atirado em Lázaro, vamos dizer que não foi nem legítima defesa, vamos dizer que não foi estado de necessidade, vamos dizer que não foi nenhum excludente de ilicitude, certo? E nenhum excludente de culpabilidade. Vamos dizer que foi por querer mesmo. Ele disse, não, vou matar esse danado, porque esse danado tá matando todo mundo. Se o cara faz isso, mata Lázaro, ele está cometendo o quê? Homicídio simples. Entretanto, perceba que a vítima, no caso Lázaro, era uma pessoa altamente perigosa, de periculosidade altíssima. Uma pessoa que apresentava e representava um risco à sociedade. Porque matava a gente, estuprava a gente, pintava miséria. Então, foi ou não foi um relevante valor social a morte de Lázaro? Para aquela determinada região. Foi de valor social considerável ou não? Foi. Então, tá aí um caso em que poderia-se haver um homicídio privilegiado. Tá certo? Beleza. Vamos seguir agora, então. Domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Isso aí é mais fácil de a gente identificar, né? Primeiro lugar, não confunda domínio com influência. Domínio de violenta emoção ou por influência de violenta emoção. As duas não se confundem. O domínio de violenta emoção está aqui, ó. Estou aqui apresentando isso para vocês, ó. É diferente um do outro. Domínio de violenta emoção é uma causa de diminuição de pena. E, portanto, coaduna-se como homicídio privilegiado, reduzindo de 1/6 a 1/3 essa pena aqui de reclusão de 6 a 20 anos, certo? Já a influência de violenta emoção, ela não representa uma diminuição de pena, não representa um homicídio privilegiado. Ela representa uma atenuante genérica, lá da parte geral do Código Penal, certo? Então, a influência de violenta emoção é somente uma atenuante. O domínio de violenta emoção é uma causa de diminuição de pena e, portanto, homicídio privilegiado. Meus queridos, para vocês decorarem, vê aqui no Dzinho, ó. D de domínio, D de diminuição de pena e D de privilegiado, certo? Tudo no D. Domínio, diminuição, privilegiado, certo? Para você decorar e nunca mais esquecer. E influência de violenta emoção é uma causa atenuante da pena. Filé? Maravilha, vamos embora. Então, nesses dois casos, em um desses dois casos, em qualquer desses dois casos, o que é que vai acontecer? Vai haver, portanto, a diminuição da pena. A pena vai ser diminuída de 1/6 a 1/3. Filé mignon?
ou se houver um homicídio praticado mediante relevante valor social ou moral, ou mediante o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Perceba que realmente a provocação da vítima precisa ser injusta, tá? Não é qualquer tipo de provocação, é uma provocação injusta, tá bom? E aí eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que Cicrano estava chegando em casa, tranquilamente, né? Tranquilamente chegando em casa, caminhando direitinho, mas já tinha passado todo o dia trabalhando, né? Estava chegando em casa querendo descansar. E, quando menos pensa, quando abre a porta de sua casa, existe lá uma pessoa batendo em seu filho bebê. Batendo em seu filho bebê. E ainda mais, aquela pessoa disse: eu estou aqui batendo no seu filho bebê. E já eu vou bater em você, porque você é um fraco. Olha aí. A pessoa estava batendo no bebê e ainda estava dizendo que ia bater no cara, chamando o cara de fraco. Veja, o cara se enfureceu, ficou dominado por uma violenta emoção e matou o outro. Matou o que estava batendo no seu filho e provocando. Então, veja, ele estava imbuído de violenta emoção, dominado por uma violenta emoção, logo em seguida a uma injusta provocação da vítima. A vítima provocou ele injustamente, estava batendo no filho dele, menor, um bebê, indefeso. E aí ele vai estar chamando ele de fraco, dizendo que ia bater nele. Foi ou não foi uma injusta provocação? Foi, né? Pronto. Homicídio privilegiado. Nesse caso, certamente o juiz, ele, se ao condenar o rapaz, né, iria diminuir de 1/6 a 1/3. Obviamente, depois de passar pelo júri popular e tudo mais, como vocês sabem e devem saber aí no procedimento do tribunal do júri. Muito bem. Homicídio qualificado. Homicídio qualificado é aí onde o negócio fica mais complicado. Homicídio qualificado. Minha gente, o homicídio ele vai ser qualificado por quê? Porque a pena mínima e a pena máxima do crime, elas serão maiores. Se a pena normal do homicídio simples é reclusão de 6 a 20 anos, a pena do homicídio qualificado, as penas mínima e máxima serão maiores do que a pena do homicídio simples, certo? Por isso que se chama qualificado. E tem determinadas situações fáticas que ensejam essas qualificações, essas qualificadoras, portanto. Vamos ver quais são essas situações? Quais são essas hipóteses? Vamos lá. Parágrafo 2º, inciso 1º. Se o crime é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Ou seja, aquele homicídio praticado por alguém que diz, se tu matar fulano, eu te dou tanto. Ou então, eu vou matar fulano porque ele atendeu o cliente no meu lugar. Vou matar fulano. Veja, meu filho. Complicado, né? Outra coisa, você, por exemplo, vou matar fulano porque fulano é deficiente. Cara, é um motivo torpe, um motivo nojento, um motivo desprezível. Então, se você mata alguém por um motivo desses, um motivo torpe, né? Um motivo desprezível, ou se você mata alguém para ganhar alguma bufunfa, algum dinheiro, algum papel bordado, aí, meu amigo, você vai ser enquadrado aqui, no parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 121 do Código Penal. Você vai ter cometido um homicídio qualificado. Certamente vai ter uma pena relativamente maior, tá bom? Consideravelmente maior. Segundo motivo, por motivo fútil. Motivo besta, né? Eu tinha dado o motivo do rapaz, né, que matou o outro por ter atendido o cliente na frente dele. Isso daí não seria um motivo torpe, né? Isso daí seria um motivo fútil. Torpe seria um motivo desprezível. Um motivo moralmente inaceitável, certo? Mas o motivo fútil é um motivo besta. Um motivo que não deveria existir, né? Que não seria razoável existir a ponto de alguém chegar e tirar a vida do outro, né? Como esse exemplo aí. Uma pessoa que derruba teu celular no chão sem querer e tu mata a pessoa. Motivo fútil, né? O motivo fútil, o homicídio cometido por motivo fútil é um homicídio exagerado. É uma reação exagerada, uma relação muito desproporcional a uma determinada atitude de alguém, certo? Esse é o motivo fútil.
Perceba aqui, nessa parte em vermelho, que são as observações aqui bastante importantes para a gente, tá? O homicídio praticado sem motivo, professor, ele é um homicídio qualificado? Ele é um homicídio qualificado por motivo fútil? Não, gente. Se ele não tem motivo, não tem como ser por motivo fútil. Também não tem como ser por motivo torpe, né? Simplesmente, ele é sem motivo algum, certo? Então, se ele é sem motivo algum, ele vai se enquadrar onde? No caput do artigo 121. Homicídio simples, tá? Leve isso. A questão já cai em prova, tá? A questão já cai em prova. A banca querendo colocar, dizer que era homicídio qualificado por motivo fútil, quando, na verdade, um homicídio praticado sem motivo algum é um homicídio simples, tá? A banca pode tentar confundir você, pode tentar contar a historinha bonitinha. João, às 10 horas da manhã, estava conversando com Joana e do nada sacou uma arma, atirou contra a Joana que morreu no local. Isso é um homicídio qualificado por motivo fútil. Não, gente. Se não ficar comprovado nos autos qualquer motivo, é um homicídio simples. Tá bom? Homicídio praticado sem motivo aparente ou sem haver comprovação de motivo é um homicídio simples. Show? Muito bem. Em inciso terceiro aqui, ó, inciso 3, o homicídio vai ser qualificado quando? Quando for com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou qualquer outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Gente, quando você matar alguém, em alguma dessas hipóteses aqui, ó, por exemplo, matar alguém envenenado, ou tocar fogo na pessoa, ou botar uma bomba na cara da pessoa e a pessoa morrer, isso daí tudo é homicídio qualificado, tá? As penas serão, portanto, maiores, tanto a pena mínima quanto a pena máxima. Aqui outra hipótese, outro enquadramento de homicídio qualificado, inciso 4. Inciso 4 aqui, ó. Quando você mata alguém, a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Por exemplo, essa questão aqui da traição é pelas costas, né? Mata alguém pelas costas, assim, ó, pá, a traição, né? Emboscada, né? Você arma um arapucazinho para pegar o cara, certo? Mediante dissimulação, algum recurso que dificulta ou torne impossível a defesa do ofendido, né? Por exemplo, se você dá um sonífero a ele, e aí a vítima dorme, e aí você vai, enquanto a vítima está dormindo, você mata ela. Veja, você dificultou, você tornou impossível a defesa da vítima. Portanto, homicídio qualificado. Beleza? Aqui, ó, inciso 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Ou seja, se você pratica um homicídio para querer livrar sua pele de outro crime praticado anteriormente, aí, meu amigo, é homicídio qualificado. Acabou-se. Aqui, qual é o apenamento aqui do homicídio qualificado? Reclusão de 12 a 30 anos. Veja aí, consideravelmente maior, hein? A pena mínima é 6 anos a mais do que a pena mínima do homicídio simples e a pena máxima é 10 anos a mais do que a pena do homicídio simples. Aí sim é uma pena alta, altíssima. Muito bem. Feminicídio. Gente, outra qualificadora do homicídio é o feminicídio. E cai muito em prova. Desde 2015 que despenca em prova o feminicídio. Certo? O feminicídio é quando você mata uma mulher por razões da condição de sexo feminino. E aqui detalha-se o que é feminicídio. O que é razões de condição de sexo feminino. Parágrafo 2º-A. Considera-se que existem, ou seja, que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve o quê? Violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Portanto, se uma pessoa comete um homicídio contra uma mulher em uma dessas duas situações aqui, ou em uma situação de violência doméstica ou familiar, ou em uma situação de menosprezo à condição de mulher, ela vai estar cometendo o feminicídio, portanto, um homicídio qualificado denominado feminicídio, certo? Ou contra a mulher por razões do sexo feminino, ok? E aqui, ó, uma observaçãozinha aqui importante para vocês. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, considera tal qualificadora, ou seja, a qualificadora do feminicídio, como de ordem objetiva.
pode-se acumular a alguma outra qualificadora de ordem subjetiva ou ao privilégio. Gente, percebam uma coisa. É possível você, em um mesmo contexto, certo? Em um mesmo contexto fático, em um mesmo fato, você cometer um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. É mesmo, professor? É. Quando você comete um homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, você vai ter um homicídio qualificado e privilegiado, privilegiado e qualificado. Ou seja, tanto a tua pena vai ser, pelo fato de ter cometido o qualificado, vai ser de 12 a 30 anos, como também a tua pena de 12 a 30 anos vai ser reduzida de 1/6 a 1/3 por ocasião do privilégio, certo? Por ocasião do homicídio privilegiado. Então, me dê uma situação prática, professor, em que isso pode ocorrer. Vamos lá. Por exemplo, quando uma pessoa taca fogo, vamos dar um exemplo aqui. Taca fogo na outra. Que cruel, professor. Pois é. Uma pessoa que taca fogo na outra. Quando há uma situação de violenta emoção, ela dominada por uma violenta emoção, logo após uma injusta provocação da vítima. Perceba, a gente tem uma mesma situação fática com 2 pormenores. Primeiro pormenor, a vítima injustamente provocou a pessoa. A vítima injustamente provocou o autor do crime. E aquele autor do crime ficou dominado por uma violenta emoção. E, digamos que na mão ele tinha alguma coisa que atasse fogo. Por exemplo, um isqueiro com um pouquinho de álcool. Digamos que ele estivesse tomando um copo de cerveja e estivesse com isqueiro. Sei lá, e de alguma forma atirasse fogo no cara com álcool, pronto, explodiu, queimou o cara, matou o cara. Veja, é um homicídio qualificado. Porque ele ateou fogo no cara. Mas ele ateou fogo no cara porque o cara tinha provocado ele injustamente. E ele estava dominado por uma violenta emoção devido a essa injusta provocação da vítima. Então perceba que nós temos, no mesmo contexto fático, dois tipos de homicídio. O homicídio privilegiado e o homicídio qualificado. O que é que vai acontecer? Vão julgar esse cara pelas penas do homicídio privilegiado, reclusão de 12 a 30 anos, podendo ser reduzida de 1/6 a 1/3. Pronto, acabou-se. Na prática vai ser assim. Então, pode acumular os dois. Entretanto, o entendimento jurisprudencial atual é o seguinte: só vai se poder coadunar homicídio qualificado com homicídio privilegiado numa mesma situação fática se houver uma determinada condição. Qual é a condição? A condição é que o homicídio qualificado, que a qualificadora desse homicídio qualificado, seja uma qualificadora de ordem objetiva. Porque se for uma qualificadora de ordem subjetiva, não vai poder coadunar homicídio qualificado com privilegiado. Vai ser somente o qualificado. Certo? Ô, professor, mas o que é qualificadora de ordem subjetiva e qualificadora de ordem objetiva? Gente, qualificadora de ordem subjetiva se refere aos motivos do crime. E qualificadora de ordem objetiva se refere aos meios ou aos modos pelos quais foi praticado o crime. Um é questão objetiva, outra é questão subjetiva. O próprio nome está dizendo. Um relaciona-se aos motivos do crime, o outro se relaciona aos meios do crime. Filé? Então, quando houver uma situação de homicídio, que você diz, pô, bicho, isso aqui tem uma hipótese de homicídio privilegiado aqui. E você também diz, poxa, mas aqui tem uma hipótese de homicídio qualificado também. Pronto, para você coadunar os dois, para os dois poderem coexistir no mesmo crime, tem que haver essa regra. A qualificadora precisa ser de ordem objetiva. Se for uma qualificadora de ordem subjetiva, não dá. Fica somente um homicídio qualificado. Beleza? Muito bem. Então, essa qualificadora aqui do feminicídio, pessoal, o STJ considera ela como de ordem objetiva, sabia? O STJ considera ela como de ordem objetiva. Veja, mas professor, razões do sexo feminino, se você mata alguém por razões do sexo feminino, é por motivos de a pessoa ter a condição do sexo feminino. Então, isso é subjetivo. Eu também acho. Mas
Quem diz é o tribunal, né? Quem tem a palavra final, no final das contas, são os tribunais superiores. E eles entendem que o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva. Se ela é de ordem subjetiva, pode haver homicídio, pode haver um feminicídio privilegiado? Pode. Ela não é qualificadora de ordem objetiva? Existe, obviamente, discussões doutrinárias, existem, né? Alguns autores defendem que pode coadunar, outros autores defendem que não pode, o feminicídio com o privilégio. Mas, na minha ótica, uma ótica puramente imparcial, puramente equidistante, pode. Né? Uma ótica bem objetiva, pode. Porque se a qualificadora do feminicídio ela é objetiva, e a regra diz que qualificadoras objetivas podem se coadunar com homicídio privilegiado, então, por que ela não vai poder se coadunar com homicídio privilegiado? Certo? Pode sim, assim como qualquer outra qualificadora de ordem objetiva, não somente a do feminicídio. Tá certo? Mas, professor, então me diga aí uma qualificadora de ordem subjetiva que não vai poder coadunar-se com homicídio privilegiado? Digo sim. Aqui, ó. Motivo fútil. Motivo torpe. Certo? Essas qualificadoras que dizem respeito aos motivos, à motivação do crime, pessoal, são qualificadoras de ordem subjetiva. E, portanto, mesmo que haja no contexto fático uma hipótese de homicídio privilegiado, não vai poder coadunar-se com a qualificadora. Vai morrer o homicídio privilegiado e vai ficar somente a qualificadora. Né? Isso é pior para o réu, né? Certamente é pior para o réu. Tá bom? Leva isso para a tua prova. Algumas outras hipóteses de homicídio qualificado. Inciso 7. Se for praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição. Segurança pública, certo? Órgãos de segurança pública. Integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, parente, companheiro, tal, até o 3º grau, em razão dessa condição. Então, gente, homicídio praticado contra uma pessoa, um agente de segurança pública, um policial, certo? Vai necessariamente ser um homicídio qualificado, ou até mesmo contra o parente de algum policial, um parente até 3º grau, tá certo? Então, vai poder, sim, haver esse homicídio qualificado nessa questão aqui, quando for contra agente de segurança pública, beleza? Outro exemplo aqui, ó, com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Gente, se você matar alguém com uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, é um homicídio qualificado. E aqui, na lei Henri Borel, né? Henri Borel, que é aquele menininho, né? Que morreu tragicamente naquele caso e tudo mais. Essa lei 14.344 de 2022, muito recente, por sinal, tem o nome dele, né? E diz o seguinte: quando houver um homicídio praticado e a vítima for menor de 14 anos, meu amigo, babau, é um homicídio qualificado, certo? Então, perceba aqui novamente a pena do homicídio qualificado, reclusão de 12 a 30 anos. Beleza? Guarda essas hipóteses aí, decora essas hipóteses aí do homicídio qualificado e vamos para a luta. Tá? Essa parte aqui do 2º A, a gente já leu, né? O parágrafo 2º A, falando sobre a questão do feminicídio, né? Quando é que existem razões do sexo feminino? Tem aí esses 2 casos. Outra questão aqui, né? Parágrafo 2º B. A pena do homicídio contra menor de 14 anos, ou seja, essa regrinha aqui do parágrafo 2º B é somente para quem é, quando a vítima é menor de 14 anos, vai haver ainda uma causa de aumento de pena de 1/3 até metade se a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que implica o aumento da sua vulnerabilidade. Ou então vai poder aumentar de 2/3 se o autor do fato ele é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título, tiver autoridade sobre ela. Então, quando houver um homicídio praticado contra um menor de 14 anos e o autor do fato, né, o criminoso, ele tiver alguma autoridade sobre a criança, aí ainda vai aumentar a pena, vai ser um homicídio qualificado com aumento de pena de 2/3. Então, ainda vai piorar a situação mais ainda, né? Observação 3. Gente, observação 3 é o que eu já falei para vocês. O homicídio privilegiado, ele vai poder acumular com uma qualificadora, ou seja, com um homicídio qualificado, desde que a qualificadora, qualificadora, seja de ordem objetiva, né?
seja de cunho objetivo, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Feminicídio, ou seja, um homicídio contra a mulher por razões do sexo feminino, através de situação de violência doméstica ou familiar, ou quando há menosprezo da condição de mulher, quando ele é praticado através de um domínio de violenta emoção após uma injusta provocação da vítima, ele vai ser um feminicídio privilegiado. Ele vai ser um homicídio qualificado pelo feminicídio e, ao mesmo tempo, vai ser um homicídio privilegiado. Tá? Por quê? Porque, como falei para vocês, pelo entendimento dos tribunais superiores, jurisprudencialmente falando, o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva. E se ela é qualificadora de ordem objetiva, poderia coadunar-se com o homicídio privilegiado. Tá bom? Como isso é uma discussão doutrinária, eu acredito que o examinador do IBFC não vai colocar isso na tua prova. Mas, por via das dúvidas, guarda isso aí, tá bom? Muito bem. Homicídio culposo. Gente, a gente sabe o que é um crime culposo. O que é um crime culposo, professor Edson? Que é... Homicídio culposo é aquele cometido por negligência, imprudência ou imperícia. Sem o dolo de matar, ou seja, sem o animus necandi. Animus necandi é o ânimo de matar, a vontade de matar alguém. Misericórdia. Pronto. Essa vontade de matar alguém não existe, mas você mesmo assim mata uma pessoa. Exemplo, uma pessoa que está lá com o carro saindo da garagem. Saindo devagarzinho, tá? Devagarzinho, tá? Só que aí, ela pega o celular, né? Ela tá lá dando ré no carro, tá saindo da garagem do carro dela, de ré. Direitinho, devagarzinho, tá? O pezinho meio embreagem, descendo a garagem. Aí ela pega o celular, começa a ficar olhando o zap, né? Enquanto tá, ao mesmo tempo, tirando o carro, né? Tirando o carro de ré. Mas tá olhando o celular, tal. O carro dela não tem sensor de ré, tá? O carro dessa pessoa não tem sensor de ré. Mas ela tá lá, mexendo no celular, tal. Com um pouco mais, ela escuta um grito. Ai! Aí a pessoa desce e diz, misericórdia, que foi isso? Vê lá a pessoa estirada no chão. Morta. Situação, né? Me diga uma coisa, aquela pessoa teve vontade de matar a vítima nessa situação? Teve? Não. Aquela pessoa assumiu o risco de matar, tacou o foda-se e disse, eu tô aqui no celular mesmo, foda-se se alguém tiver atrás, tá? Não, ela não assumiu o risco. Foi um acidente. Mas ela tem a parcela de culpa dela. Por quê? Porque ela estava distraída. Ela estava ali, ó, negligenciando a atenção. Estava ali, ó. Ela é habilitada, portanto era perita, né? Não foi uma imprudência, porque ela não fez aquilo por impulso, ou de alguma forma ela não deveria fazer e fez. Não, ela estava fazendo uma coisa lícita, tirando o carro dela. O problema foi a falta de atenção, a negligência, ao mexer no celular enquanto estava dando ré no carro. Alguém poderia imaginar que essa situação ia ocorrer? Talvez ela não imaginasse, porque realmente é muito difícil uma pessoa tirando o carro da garagem e matar alguém. Assim, não é tão comum como um acidente de trânsito e matar as pessoas durante o acidente, certo? Então, poucas pessoas pensam nisso, tá? Então, ela certamente foi uma delas e, infelizmente, caiu na bocada, tá bom? Caiu na bocada, vai ser responsabilizada por homicídio culposo, infelizmente, certo? Ela vai para o tribunal de júri? Não. Por que não, professor? Oxe, homicídio, crime contra a vida. Não, mas não é doloso. Júri é só quando é doloso contra a vida. Muito bem, gente. Qual é a pena do homicídio culposo? Qual é a pena do homicídio culposo? Detenção de 1 a 3 anos. Detenção de 1 a 3 anos. É uma pena, inclusive, baixa, se comparado ao homicídio simples. Né? E mais baixa ainda se comparado ao homicídio qualificado. Gente, causa de aumento de pena. Mais uma. No homicídio culposo, pronto, isso aqui é só para o homicídio culposo, essa parte. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica da profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir a consequência do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Vamos parar aqui. Gente, questão lógica, né? Questão lógica. No homicídio culposo, a pena aumenta de 1/3 se o crime ele resulta de uma inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Por exemplo, um médico que trabalha com questões de plástica, né, cirurgia plástica,
Ele vai lá, tá mexendo lá, tal, fazendo a cirurgia plástica e tal. Mas por descuido, ele mexeu lá numa parte do corpo humano que é vital e é letal. Sem querer, por um acidente ele fez isso. Veja, foi imperito, né? E ele não observou uma regra técnica da sua profissão. Ele deveria mexer no ponto X, ele mexeu no ponto Y. Morreu, matou a pessoa. Pois é. Então, somente um dos exemplos, tá? Ou então, se a pessoa foge para evitar o flagrante e tal, deixa de prestar socorro, tudo isso aumenta em 1/3 a pena do homicídio culposo. Se for no doloso, a pena é aumentada de 1/3 se acontecer o quê? Se o crime for contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos, certo? Pois, professor, mas não já existe lá a qualificadora do menor de 14 anos? Não existe. Só que há uma divergência também doutrinária, se vai acumular os dois ou não. Na minha opinião, não. Na minha opinião, vai ser ou a qualificadora ou essa causa de aumento de pena. Certamente vai ser a qualificadora, certo? Mas também não se importe com isso, que eu acredito que seria específico demais perguntar na tua prova sobre isso. Tá? Só se atenta a essas hipóteses mesmo. Ou então maior de 60 anos. Ou seja, se você comete um homicídio contra alguém maior de 60 anos, a pena vai ser aumentada. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Por exemplo, eu falei para vocês agora, né? A mulher que está lá, ou o homem que está lá, tirando o carro, né? Aí ele ou ela está lá, tirando o carro da garagem, de boa, e pega no celular, fica lá mexendo no celular, mas tirando, né? Indo na embreagem, dando ré direitinho, tirando o carro, olhando o celular, a pessoa grita, ai, você só escuta, sai do carro, matou a pessoa. Aquela pessoa era filha do autor do fato. Era um filho dele. Veja quão cruel e trágica é essa situação. Veja como ele vai ficar abalado psicologicamente. Aquele cara nunca mais vai viver normalmente. Nunca mais vai viver normalmente. A sanção penal, ela é necessária para reprimir essa conduta? Ela é necessária para reprimir essa conduta? Uma das funções da pena é reprimir, né? É retribuir o ilícito, é punir. Tem punição maior do que ele ficar para o resto da vida com a consciência pesada por ter matado o próprio filho por um acidente que poderia ser evitado. Tem tragédia maior, tem pena maior do que essa, do que a própria consciência do cara latejando, o cara nunca mais vai ser o mesmo. Não tem. Então, isso atingiu o autor do fato de maneira tão grave que a pena, a sanção penal, a pena privativa de liberdade, não vai ser nem necessária. A pior pena vai ser a que está aqui, ó. A que vai estar aqui na cabeça da pessoa. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade. 1/3 até a metade. Se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Não necessariamente 90 dias, não confunda, tá? Decore 3 meses. Porque se for decorar 90 dias, tem que é de 31 dias. E aí? Vai ser 30 mais 30 mais 31. Vai ser 91 dias, né? Aí tu já erra a questão. 3 meses. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Contra pessoa maior de 60 anos com deficiência ou com doenças regenerativas que acarretem condição limitante de vulnerabilidade física ou mental. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência. Todas essas hipóteses aqui, você vai perceber que há, portanto, uma causa de aumento do feminicídio, tá? Muito bem, lesões corporais. Gente, vamos agora para a parte de lesões corporais. Lesão corporal nada mais é do que você ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem sem chegar a matar aquela pessoa. Digamos que seja uma pessoa que bata numa pessoa, não tem a intenção de matar, tem só a intenção de bater, de dar uma lição no cara, né? Bate no cara, pronto. O cara vai para o hospital, melhora, tal, pronto. Mas aí fica 2 meses sem trabalhar. Sem poder trabalhar. Isso é uma lesão corporal, né? É uma lesão corporal. Uma lesão grave, né? Mas ele não morreu. Não foi homicídio, não foi tentativa de homicídio, porque ele não teve a intenção, tá? Não foi homicídio consumado, porque ele
o cara não morreu, tal. Então, veja, foi uma lesão corporal, tá bom? Qual é a pena aqui da lesão corporal simples, né? A lesão simples. Essa lesão que está aqui no caput do artigo 129 é a lesão corporal simples. Qual é a pena? Detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza? Show de bola. Lesão corporal de natureza grave. O que é lesão corporal de natureza grave? É quando existe uma lesão corporal que vai causar uma dessas 4 hipóteses aqui. Dos incisos 1, 2, 3 e 4. Do artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Primeira hipótese. Quando a lesão corporal ela causa incapacidade para as ocupações habituais da pessoa por mais de 30 dias. Aí, então quer dizer que se vier na prova 30 dias é lesão corporal grave? Não. É lesão corporal leve. 31 dias é lesão corporal grave? É sim. Então, se a pessoa ficar parada, incapaz para suas ocupações habituais, não somente trabalho, perceba que aqui é um nome genérico, ocupação habitual. Ocupação habitual pode ser trabalho, pode ser estudo, pode ser qualquer atividade, certo? Se a atividade for pausada, interrompida em decorrência da lesão corporal, por mais de 30 dias, é uma lesão corporal grave. Perigo de vida. A pessoa ficou perigando ali para morrer. Lesão corporal grave. Se a pessoa ficou com um membro, um sentido ou alguma função do seu corpo debilitada permanentemente, certo? Por exemplo, meu dedo ficou troncho, ele não sobe mais, ele fica troncho. Ponto. Isso aqui é uma debilidade permanente do membro, do dedinho, do mindinho, certo? Lesão corporal de natureza grave. A aceleração de parto, certo? Não aborto. Não confunda com aborto. Aborto é lesão corporal gravíssima. A aceleração de parto, ou seja, o bebê estava para nascer daqui a 2 semanas, mas por uma lesão corporal causada por alguém, o bebê vai nascer nas próximas horas. Uma aceleração de parto. Reclusão, pena, reclusão de 1 a 5 anos. Esse aqui é o apenamento da lesão corporal grave. Lesão corporal gravíssima, segundo a doutrina. Gente, perceba que o Código Penal, ele não fala em momento algum o nome gravíssima. Ele não fala lesão corporal gravíssima, tá? Ele só fala lesão corporal grave. Mas, doutrinariamente, entende-se que existe a lesão corporal gravíssima, que são as hipóteses, né? Que enquadram-se nas hipóteses dos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. Quando a lesão corporal causar incapacidade permanente para o trabalho, perceba que aqui é por mais de 30 dias na lesão grave, na lesão gravíssima é permanente a incapacidade, e na grave é incapacidade para quê? Para as ocupações habituais, trabalho, estudo, outra coisa. Na lesão gravíssima é somente para trabalho. É restrito, é mais específico. Se liga nisso, tá? Incapacidade permanente para os estudos. Não é lesão corporal gravíssima. Tem que ser para o trabalho. Agora, incapacidade para o trabalho por mais de 30 dias. Sim, porque trabalho encaixa-se em ocupações habituais. Enfermidade incurável. Causou alguma doença, alguma enfermidade em você que você não cura, não pode se curar mais, não tem cura. Também, certo? Lesão corporal gravíssima. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Perdi, por exemplo, meu braço, certo? Perdi meu braço. Lesão corporal gravíssima, certo? Deformidade permanente. A pessoa ficou com a cara toda deformada, toda descaracterizada. Digamos que seja alguém que atirou fogo na pessoa, matou a pessoa, quis matar a pessoa. Quis matar não, quis dar uma lição na pessoa. Mas ateando fogo na pessoa, sem intenção de matá-la, só de causá-la um mal. A pessoa fica com o rosto todo desfigurado. Deformidade permanente, né? Lesão corporal gravíssima. Causando aborto. Você bate numa pessoa gestante e aquela pessoa acaba abortando. Lesão corporal gravíssima, certo? Reclusão de 2 a 8 anos. E aqui, lesão corporal seguida de morte é quando a lesão corporal resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco. Ou seja, é uma situação em que a pessoa causa uma lesão corporal em alguém, mas sem a intenção de matá-lo, certo? Sem a intenção de matá-la, mas de algum modo aquelas lesões corporais causaram a morte. Mas a pessoa que causou essas lesões corporais não tinha intenção de matar, tinha intenção somente de bater na pessoa, certo? Pena reclusão de 4 a 12 anos. Gente, vamos ver os exemplos aqui para a gente entender melhor? Exemplo 1. A, buscando dar uma lição, olha só os motivos dele, certo? Olha só a intenção dele.
Buscando dar uma lição, A espanca B com várias pauladas e vai embora. B morre em razão dos ferimentos. Gente, o que é isso? Isso nada mais é do que a lesão corporal seguida de morte que a gente acabou de ver no parágrafo 3º, certo? É um crime, portanto, préter-doloso. Por que préter-doloso? Porque é dolo no antecedente e culpa no consequente. Você bate numa pessoa, bate, sem intenção de matar, mas você bate bem muito nela para dar uma lição. Você está com muita raiva dela, mas não quer matá-la, mas você está com muita raiva, vai, bate na pessoa, aquela pessoa é socorrida, vai para o hospital e morre devido aos ferimentos. Foi a intenção sua matar aquela pessoa? Não. Qual foi o teu dolo? O dolo foi de lesionar corporalmente. Beleza? Mas houve morte? Houve. Aquela morte foi dolosa? Foi ocasionada dolosamente? Não. Foi uma morte culposa, né? Através da imprudência, de bater tanto no cara, a ponto de o cara chegar lá e morrer devido aos ferimentos. Certo? Mas você não tinha intenção de matá-lo. Então, culpa, né? O homicídio foi em tese, o homicídio, a morte, né, foi culposa, certo? Então ficou dolo no antecedente, na lesão corporal, e culpa no consequente, culpa na morte. Isso é um crime préter-doloso, certo? Então você vai responder pela lesão corporal seguida de morte, pelo crime ao qual você tinha a intenção de praticar, certo? Então você tinha a intenção de praticar a lesão corporal seguida de morte, né? A lesão corporal, você tinha vontade de praticar a lesão corporal, então você vai responder por lesão corporal. Houve o resultado morte, sem intenção, então vai ser uma qualificadora. Lesão corporal seguida de morte. Exemplo 2. A, buscando dar uma lição, veja só o ânimo dele, era dar uma lição, não era matar. Espanca B com várias pauladas, ou seja, ele bateu tanto em B com várias pauladas, e no decorrer da ação resolve matá-lo. Ele muda. Ele gostou do negócio. Assim, tá tão bom bater no cara, né? Vou matá-lo. Aí bate mais até matar o cara. Seguindo dando paulada no cara e vai embora. B morre em razão dos ferimentos. Gente. Isso aqui vai ser uma lesão corporal ou um homicídio? E aí? Vai ser lesão corporal ou homicídio? Homicídio, gente. Homicídio. O dolo dele inicial era de lesão corporal. Era de lesionar corporalmente. Mas ele gosta do negócio. O bicho é fogo no zóio. Ele gosta do negócio. É cruel. E aí ele decidiu, durante as pauladas que ele estava dando no cara, ele decidiu matar o cara. Houve uma progressão criminosa, uma mudança de ideia no meio do caminho. E aí ele vai responder pelo crime mais grave. Portanto, o crime de homicídio. Exemplo 3. A, buscando matar B. Olha aí, buscando matar B. Estava com a intenção, ânimos necante. Lesionando-o seguidamente com várias pauladas e vai embora. Ou seja, A, querendo matar B, ele vai lesionando ele seguidamente, com várias pauladas e vai embora. E aí B morreu. Perceba que essa situação é diferente do exemplo 2. Esse exemplo 3, ele começou querendo matar e terminou querendo matar. No exemplo 2, ele começou querendo lesionar e terminou querendo matar. No exemplo 1, ele começou querendo lesionar e terminou querendo lesionar, somente, tá? Então, nesse exemplo 3, ele começou querendo matar e terminou querendo matar o cara mesmo. E matou o cara através de pauladas. Isso é o quê? Isso é um homicídio. É um crime progressivo. Ele se utilizou de um determinado crime para praticar o crime que ele almejaria no final das contas. Isso aí, portanto, é um crime progressivo, certo? Desde o início ele tinha a ideia de matar. Então ele vai responder por homicídio. Simplesmente. Certo? Simplesmente. Certo? A regrinha lá do conflito aparente de normas, né? Crime feio, crime meio é absorvido pelo crime fim. Certo? Muito bem. Diminuição da pena, vamos lá. Lesão corporal privilegiada. Tem? Aqui, a mesma coisa do homicídio, ó. Se cometer a lesão corporal por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida é justa provocação da vítima, tá? Pode diminuir de 1/6 a 1/3. Muito bem. Substituição da pena. Gente, o juiz, se ele vê que não são graves as lesões, ele vai poder fazer a substituição da pena de detenção pela pena de multa, certo? Se houver qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, ou seja, a questão do privilégio, da lesão corporal privilegiada, ou se as lesões forem recíprocas, ou seja, se você lesionou a pessoa corporalmente, aquela pessoa lesionou você também. As lesões foram recíprocas,
certo? Então, portanto, o juiz ele pode substituir a pena de detenção pela de multa. Gente, lesão corporal culposa. Não existe, decore isso, não existe lesão corporal culposa, grave, gravíssima ou leve. Não, só existe lesão corporal culposa. Não existe leve, grave ou gravíssima, só lesão corporal culposa. A modalidade culposa da lesão corporal não admite gradações, não admite leve, grave ou gravíssima, beleza? Se você comete uma lesão corporal em alguém culposamente, a pena é de detenção de 2 meses a 1 ano. Um exemplo, o cara tá lá pintando uma casa, né? Atrepado lá no negócio lá, na escada, alguma coisa, e aí cai o balde de tinta numa pessoa, bate na cabeça da pessoa, a pessoa fica com um ferimento enorme, vai para o hospital, não morre, mas fica lá, né? Debilitada por um bom tempo, né? Por algumas semanas. Foi uma lesão corporal. Foi uma lesão corporal. Mas foi dolosa? O cara tinha intenção? Não tinha. Foi culposa. Então, essa é uma lesão corporal culposa. Beleza? De algum modo, o cara deixou cair aquele balde. Né? Ou por negligência, ou por imprudência, ou por imperícia, certo? Digamos que seja por imperícia, né? O cara era pintor, mas era um pintor muito ruim. Que acabou lá se confundindo lá para pegar no pincel, nas tintas, no balde, e acabou deixando o balde cair. Acaba que não sabia pintar merda nenhuma, estava lá pintando. Imperícia, né? Uma forma de culpa, né? De culpa. E aí fica a lesão corporal culposa. Aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121. 4º e 6º do artigo 121. Volta lá. 4º e 6º, 4º e 6º, 4º e 6º. Homicídio culposo aqui, nessas hipóteses aqui. O 5º, né, a questão de as consequências serem tão graves que a sanção penal se torne desnecessária. O 6º aqui, a questão se praticada por milícia privada, grupo de extermínio, serviço de segurança. Beleza? Tudo isso, se acontecer na lesão corporal, vai aumentar a pena de 1/3. Aplica-se a lesão culposa disposto no parágrafo 5º. O parágrafo 5º, gente, é a questão, como eu falei para vocês, né? É a questão da sanção penal se tornar desnecessária, né? É tão grave, né? O resultado do lapramento do cara é tão grave que vai se tornar desnecessária essa sanção penal. Violência doméstica. Gente, violência doméstica. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade, a detenção é de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Certo? O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nessas hipóteses aqui, ó, lesão corporal grave, parágrafo 1º, lesão corporal gravíssima, parágrafo 2º, e a lesão corporal seguida de morte, parágrafo 3º, se as circunstâncias são as indicadas aqui, ó, se é tudo isso em contexto de violência doméstica, vai aumentar a pena em 1/3. Bom? Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, ou seja, da violência doméstica, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Pessoa com deficiência, né? Hoje em dia chama-se pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente, aquela coisa, né? Dos agentes de segurança pública ou contra cônjuge ou parente até 3º grau, a pena vai ser aumentada de 1 a 2/3, igualzinho ao que está lá no homicídio. E a novidade de 2021, recentemente trazida para nós, é a violência doméstica contra a mulher. Lesão corporal oriunda de violência doméstica contra a mulher. Se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do 121 deste Código, reclusão de 1 a 4 anos. Gente, isso daqui é a mesma lógica do feminicídio. O feminicídio, você não mata uma mulher por razões do sexo feminino, pronto. Na lesão corporal, você lesiona corporalmente uma mulher por razões do sexo feminino. E o que é razões do sexo feminino? Violência, situação, contexto de violência doméstica familiar ou menosprezo à condição de mulher. Beleza? Observação: quase todos os crimes de lesão corporal são de ação penal pública incondicionada. Vai cair ação penal para vocês, né? Em processo penal, pronto. Leve a essa regra. Quase todos os crimes de lesão corporal são de ação pública incondicionada. Exceto, leve as exceções também. Exceto lesões corporais leve e culposa. Lesão corporal leve e culposa, pela Lei 90, 99 e 95, são de ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Não é ação penal pública incondicionada. Mas o resto das lesões corporais, praticamente todas, são de ação penal pública incondicionada. Rixa. Crime de rixa. Artigo 137.
Rixa é um modo de briga. Um modo de gente brigando ao mesmo tempo. Certo? Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Ou seja, se você chega para participar de uma rixa e sem a intenção de separar, com a intenção mesmo de continuar a briga lá, o quebra-pau, você vai estar praticando crime de rixa. Tá? Crime de rixa tem a pena de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. É uma pena bem baixa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? 6 meses a 2 anos. É a rixa qualificada, né? É a rixa qualificada, tá bom? Observação. A rixa, pessoal, ela é um crime de concurso necessário. Portanto, existe e tem que existir, inexoravelmente, 3 ou mais pessoas para existir esse crime de rixa, tá? 3 ou mais pessoas. É um crime de concurso necessário. Bom? Muito bem. Vamos para as questões? Vamos exercitar aqui, ver o que o IBFC cobra a respeito de crimes contra a pessoa, especificamente a respeito de homicídio, lesões corporais e rixa. Primeira questãozinha aqui, saindo do forno agora para vocês, investigador de Polícia Civil, PC Bahia, IBFC, 2022, ano passado. Assinale a alternativa que indica a presença de uma qualificadora. Opa, ele quer o quê? Ele quer uma qualificadora de qual crime? Um homicídio. Vamos lá. Homicídio praticado por relevante valor moral. Gente, relevante valor moral é qualificadora? Não, né? É privilégio. Então tá errada aqui essa letra A. É privilégio, certo? Não é qualificador. Homicídio praticado durante o repouso noturno. Eu não vi essa hipótese, não. Homicídio, não. Não é. Tá? Não é. Não é. Não existe nada sobre repouso noturno no homicídio, não. Existe no furto. No homicídio, não. Letra C. Crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Opa! Opa, isso me cheira a feminicídio, que é uma qualificadora do crime de homicídio. Opa! Marca, segura aí a letra C. Homicídio praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Isso é qualificadora? Não. Isso é privilégio. É homicídio privilegiado. Está errado a letra D também. Sobra a letra C e a letra E. Vamos ler a letra E. Homicídio praticado impelido por motivo de relevante valor social. Isso é privilégio também. Gente. É privilegiado. Homicídio privilegiado. Então, resposta letra C de casa. Certo? Letra C de casa. Muito bem. Então, qualificadora do crime de homicídio é quando o homicídio, dentre outras hipóteses, é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E segunda questão, IBFC 2013, oficial de cartório, Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vamos embora? Diz o seguinte: na descrição típica do crime de homicídio, o Código Penal prevê hipóteses de diminuição de pena e algumas figuras qualificadoras. Tendo em conta as referidas disposições legais, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. O pai de um jovem viciado em crack, que, em ato de desespero, mata o traficante que fornece drogas para o seu filho, ele poderá ter sua pena reduzida em face da caracterização do homicídio privilegiado por relevante valor moral. Gente, verdade, né? Verdade, né? Tá correto isso aqui. Um pai que ele vê que seu filho está numa situação deplorável pelo vício da droga, vendendo as coisas de dentro de casa, incontrolável, e saber quem foi que deu a oportunidade do filho dar a primeira tragada, quem ofereceu a ele a primeira tragada, meu amigo, o pai daquele filho vai dizer, meu amigo, é agora. Ele é agora ou nunca. Ou morre ele ou morro eu. E aí ele vai e mata o cara, o chefe lá da boca de fumo, que deu o bagulho para o filho dele cheirar pela primeira vez e já se viciar. Né? E aí? É um homicídio privilegiado, né? Foi um relevante valor moral. Aquilo dali foi um bálsamo para o cara que matou o chefe da boca de fumo. Para ele foi um bálsamo, foi tirar um peso das costas, foi um relevante valor moral. É errado? É, claro. Mas para ele teve um relevante valor moral, portanto ele vai ter sua pena, poderá ter sua pena reduzida de 1/6 a 1/3, homicídio privilegiado. Então, já elimina essa, elimina essa, elimina essa. Ficamos entre A e C. Então sabemos que 1 e 4 estão corretas, né? Então a gente não vai nem ler a 2. Não vai nem ler a 2. A gente também não vai nem ler a 3, certo? A gente já vai partir para 4, para ver se a 4 está errada ou não. A gente vai partir para 4, certo?
E aqui é a 5, né? Não marcou, mas está aqui. A gente vai ler só a 4 e a 5. O cliente... Não, o 4 não, né? Tá, o cliente está certo. O quarto está certo também. A gente já só sobrou 2 alternativas, né? Bom, quinto. O agente que emprega violência física reiterada contra o suspeito da prática de um crime, visando extrair-lhe a confissão, mas causa-lhe a morte em decorrência da intensidade das serviços, responde pelo crime de homicídio qualificado pela tortura. Gente, ele visa violentar fisicamente a pessoa, ele não visa matá-la. Ele visa apenas torturar aquela pessoa. Ele vai responder por homicídio? Não. Mesmo aquela pessoa morrendo? Sim. Porque a intenção dele não era matar, era torturar. Vai ser tortura qualificada pelo resultado de morte. Então, essa tá errada aqui. Quinto tá errado. Tá bom? Então, ficamos com o nosso gabarito também, letra C de casa. Beleza? Show de bola. Terceira questão. Um policial civil regularmente designado para atuar como responsável pela carceragem da delegacia de polícia, ele é cientificado, ou seja, ele fica sabendo, por familiares de um preso temporário, que este, o preso, sofre de diabetes grave e que necessita de constantes injeções de insulina para manter a doença sob controle, sendo-lhe exibido o respectivo laudo médico. O agente público simplesmente ignora essa informação e não a transmite a seus superiores hierárquicos, mantendo o indivíduo no cárcere sem qualquer assistência médica. Bicho cruel. Dias depois, o preso é encontrado caído no chão da cela com visíveis sinais tanatológicos de morte, sendo o óbito constatado e a causa mortis apurada como decorrente da ausência de controle glicêmico, falta da insulina. No caso em tela, o policial civil estará sujeito à responsabilização penal pela prática do crime de... Gente, ele sabia que o preso necessitava da insulina para viver. Se ele deixou de possibilitar ao preso o acesso a essa insulina, ele ao mesmo tempo escolheu matar o preso, né? Ele escolheu que o preso morresse, né? Então, ele vai responder por crime de homicídio. Ele fez isso propositalmente, visando a morte do detento. Quarta questão. Haverá crime de lesão corporal de natureza grave, punido com pena de reclusão de 1 a 5 anos, se resultar o quê? Gente, ele quer a lesão corporal de qual natureza? Natureza grave. Lembra das hipóteses. Lembra das hipóteses. A aceleração de parto é grave? A aceleração de parto é grave? É grave. A aceleração de parto é grave. Tá? Marca aqui um asteriscozinho. Perda ou inutilização de membro sentido ou função. Perda? Eita, perda é gravíssima, né? Então, já não é essa. Enfermidade incurável. Eita, o cara pegou uma doença que nunca mais se cura. Também é gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho. Gravíssima, né? A grave é incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Também está errado. Deformidade permanente. O cara ficou com o rosto todo desfigurado e tal. Gente, isso também é gravíssima, né? Então, lesão corporal de natureza grave é somente a letra A de alicate. Beleza? Quinta questão. O parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal estabelece casos de lesões corporais gravíssimas. Assinale a alternativa que não resulta em lesão corporal gravíssima de acordo com o Código Penal. Então, ele quer o que não é gravíssimo. Vamos ver? Incapacidade permanente para o trabalho. É gravíssimo. Então, já elimina. Enfermidade incurável. É gravíssimo. Elimina. A aceleração de parto. Opa, aceleração de parto é grave. Deformidade permanente. Gravíssima. Perda ou inutilização de membro. Gravíssima. Então, o único que não é gravíssimo aqui é aceleração de parto. Letra C, gabarito, letra C de casa. Sexta questão. As lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa do Código Penal. Sobre essas são analistas afirmativas. Afirmativa 1. As lesões corporais dividem-se em dolosas e culposas e ambas são subdivididas em leves, graves e gravíssimas. Ambas? Aí quer dizer que a lesão corporal culposa tem leve, tem grave e tem gravíssima também? Tem gradações na lesão corporal culposa? Não! Eu disse isso para vocês. Então, elimina essa, todas as afirmativas estão corretas? Não. A 1 está errada. Está correta? 1? Não. Elimina essa daqui? Elimina também. Só sobra D e E. O conceito legal de lesão leve é obtido por exclusão. Lógico, né, gente? Lógico. Aqui a gente não precisa nem contar, né? Porque as duas estão apontando as duas como correta. Mas é isso mesmo. É por exclusão. O que não for grave, o que não for gravíssimo, o que não for seguido de morte, é lesão simples, é lesão leve, tá?
Terceiro, a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias está relacionada à lesão corporal grave. Gente, lógico, né? Lógico, né? Gabarito, letra D de Dodô, certo? Claro. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, lesão grave. Incapacidade permanente para o trabalho, lesão gravíssima. Show? Sétima questão. O artigo 129 do Código Penal Brasileiro estabelece o crime de lesões corporais. Sobre esse assunto, analise as afirmativas. Afirmativa 1. A lesão corporal que tem como resultado aborto, ela é classificada como lesão corporal seguida de morte. Gente, lógico que não. Vai ser considerado como lesão corporal gravíssima. Olha aqui, ó. Aborto. Né? Aqui, aborto. Ó. Inciso 5 do parágrafo 2º do 129. Então, vai ser uma lesão corporal gravíssima. Tá? Não vai ser lesão corporal seguida de morte. Então, a 1 está errada. Elimina essa. Elimina essa. Elimina essa. Oxe, elimina essa daqui. Ó, temos o nosso gabarito. Eis o nosso gabarito. Certo? Vamos só conferir aqui rapidinho. Inutilização de função, membro, sentido ou função, é classificado como lesão gravíssima? Né, gente? Perda ou inutilização do membro, sentido ou função, tá? Perda de sentido é classificada como lesão grave? Não. Perda vai ser de gravíssima, não grave. Beleza? Então, temos aqui o nosso gabarito, letra E, de Edson. Olha, letra E de professor Edson. Beleza, gente? Terminamos por aqui nossa aula sobre os crimes contra a pessoa. Já já a gente vai na próxima aula para os crimes contra o patrimônio, certo? E ficamos por aqui nesse momento. Vamos lá, um abraço. Tamo junto, valeu!